Hello everyone, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 4 da semana 4 do primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Personal Narrative, ou seja, narrativa pessoal. Nós vamos estar contando aí algumas coisas sobre nós mesmos, né? Alguns casos pessoais e lendo também sobre algumas opiniões pessoais, algumas coisas que acontecem com certas pessoas e dar a nossa opinião e ou aprender a falar um pouquinho melhor disso aí. Então, como sempre, antes de começar a nossa aula, eu vou dar um tempinho aí para a gente tocar a nossa vinheta, você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e eu aguardo você já com a nossa aula, tá certo? See you soon! Hello again! Então, pessoal, estamos aí de volta e vamos dar uma olhadinha nas habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje. Então, nós vamos precisar identificar a função comunicativa do texto. Nós iremos reconhecer o processo de criação da narração pessoal e nós veremos a atitude tomada por uma jovem menina diante da crescente modernização, causando a demolição de prédios históricos na capital da Malásia, Kuala Lumpur, com o objetivo de preservação da memória local. A história é vista no formato de narração pessoal. Logo depois, será a sua vez de fazer uma produção escrita. Bons estudos! Então, basicamente é aquilo que eu comentei com vocês no início do vídeo, certo, pessoal? Então, vamos lá. Na primeira atividade, nós vamos ter que usar esse texto aqui, na verdade em todas, de certo modo. Em todas as atividades, nós vamos precisar usar esse textinho, onde está contando a história da Pui Wan, que é uma menina que nós comentamos aqui no início do vídeo, que ela é da Malásia, e ela faz miniaturas das construções históricas de onde ela mora, porque ela acredita que com a modernização das cidades, eles têm demolido construções demais, vamos dizer assim. E com o objetivo de manter essa história viva, ela tem feito essas miniaturas dos locais, porque ela acredita que uma miniatura, tridimensional, é um jeito de preservar a história desses locais e também a própria história do lugar onde ela mora, certo? Basicamente, é isso que está falando nesse texto aqui, beleza? Então, eu não vou estar lendo para não ficar longo demais o vídeo e conseguir ser direto no que a gente precisa falar. Então, olha só. Na primeira atividade, está escrito assim: Read or listen, watch to Pui Wan's narrative and choose the best answer to the questions below. Então, leia ou ouça ou assista, no nosso caso aqui, a narrativa de Pui Wan e marque a melhor resposta para as perguntas abaixo. Então, a primeira pergunta tá: Why does she make miniatures? Por que ela faz miniaturas? E nós temos duas opções: para vendê-las como lembrancinhas ou para preservar a memória. E aí nós vamos marcar to preserve the memory, que ela faz, como eu comentei com vocês, para manter viva aí a história do local onde ela mora. Na B tá assim: Why does she make miniatures of old buildings? Porque ela faz miniaturas de construções antigas. Aí não, because they are being demolished, porque elas estão sendo demolidas. Na 2, because they are being remodeled, porque elas estão sendo remodeladas. No caso, é because they are being demolished, porque elas estão sendo demolidas. Na C, how does she define miniature art? Como ela define a arte em miniatura? Então, na 1, tá. An object only for decoration, que é um objeto apenas para decoração. Ou 2, the recreation of something in 3D, que é a recriação de alguma coisa em 3D. E ela considera a arte da miniatura como a recriação de alguma coisa, de um lugar em 3D. Na D, where does she expect her miniatures to be in the future? Onde ela espera que as miniaturas dela estejam no futuro? E aí tem ali in a museum, que é em um museu, e na segunda, in her private collection, que é na coleção pessoal dela. E no caso, ela espera que esteja
in a museum, em um museu, onde as outras pessoas também vão poder olhar e reviver, ou pelo menos descobrir, como eram algumas construções por ali. Então, adiante na atividade 2, está o seguinte. Read the following questions and explain your point of view. Leia as perguntas seguintes e explique o seu ponto de vista. Então, a letra A está assim. Pui-Wan says that a development of a country is unavoidable. In your opinion, does the development of a city or country necessarily mean the demolition of old buildings? Can you observe this in your city or in Brazil? Então, traduzindo, a Pui-Wan diz que o desenvolvimento de um país é inevitável. Na sua opinião, o desenvolvimento de uma cidade ou país necessariamente quer dizer a demolição de construções antigas? Você consegue observar isso na sua cidade ou no Brasil? Então, nós temos aí a nossa resposta que ficou assim. In developed countries, it's common to see mostly big and modern buildings. In Brazil, the ones that don't have these characteristics are demolished or become a part of the city's historical places. But I don't think it's possible to have a well-developed city with only old buildings and houses. Então, em países desenvolvidos, é comum ver mais comumente construções grandes e modernas. No Brasil, aqueles que não têm essas características são demolidos ou se tornam parte da história dos lugares históricos da cidade. No caso, tombados, certo? Mas eu não acho que é possível se ter um país bem desenvolvido apenas com construções e casas antigas. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo que demolir ou trocar algumas aí. Não sou a favor de trocar tudo, Mas acredito que faz parte do avanço, E na B está assim. She thinks miniature art can be so meaningful for preserving memories. What are other ways to preserve memory? Então ela acredita que a arte da miniatura ter um significado muito grande ao preservar as memórias. E aí aqui na B pergunta, quais são outras formas de preservar a memória? E eu respondi assim, we can also preserve memory with photographs, songs, videos, and books or poems. Então, nós podemos preservar a memória também com fotografias, músicas, vídeos, livros ou poemas. Show? Na 3, tá assim. The text you studied is an example of a personal narrative, a text which someone shares some personal experience. What's the purpose of this text? Então, o texto que você estudou é um exemplo de uma narrativa pessoal, um texto no qual alguém compartilha alguma experiência pessoal. Qual o propósito desse texto? E nós temos ali, to instruct someone on how to do something, ou to tell someone about a specific event in the author's life. Então, instruir alguém a como fazer alguma coisa, ou contar para alguém sobre um evento específico na vida do autor. Então, fica bem claro, se é uma narrativa pessoal, o objetivo dela é falar para os leitores sobre um evento específico na vida do autor, ou seja, alguma coisa que aconteceu com ele e o porquê que ele acredita no que ele acredita. Na 4, tá assim. Reflect on the characteristics of Pui-Wan's text and write the items that define a personal narrative. Então, reflita nas características do texto da Pui-Wan e escreva os itens que definem a narrativa pessoal. Então, nessa daqui, nós temos que marcar com um xizinho quais são as coisas que fazem parte de uma narrativa pessoal. Então, fica assim, Temos use of the first person, I, me, we, us. Então, nós temos o uso da primeira pessoa, que sou eu, para mim, e nós, para nós. Na B, não foi marcado, porque está describes the author's personality, que é descrever a personalidade do autor. Tecnicamente, você até pode, mas não faz parte de uma narrativa pessoal. Na C,
nós temos focuses on one particular event in the author's life, que é foca em um evento particular na vida do autor. E sim, é literalmente isso, ele está contando sobre alguma coisa específica. Na D, includes the author's thoughts and feelings, inclui os pensamentos e sentimentos do autor. E sim, ele vai estar falando tudo ali, baseado nos sentimentos dele. E na E, includes details about the time, place and people involved. Inclui detalhes sobre o tempo, lugar e as pessoas envolvidas. E sim, como é uma narrativa, ele tem que criar um ambiente ali. E F, seeks to persuade the others to do something. Tenho intenção de persuadir os outros a fazer alguma coisa, e não necessariamente. Beleza? Então, vamos para frente. Na 5, tá assim. Explore the following sentences from the text, video, and relate them to the characteristics of a personal narrative you choose above. Each sentence may be associated with more than one characteristic. Então, explore as frases a seguir do texto ou vídeo e relacione as características de uma narrativa pessoal que você escolheu acima a cada uma das frases aqui embaixo. Cada frase pode ser associada com mais de uma característica. Então, aquilo ali que nós falamos que faz parte de uma narrativa pessoal, nós vamos estar usando aqui embaixo de novo, classificando essas frases. Então, na A está assim, ó. For me, it's important to make miniatures for preserving memories. Para mim, é importante fazer miniaturas para preservar as memórias. E isso faz parte de qual das características que nós comentamos? Então, eu coloquei que faz parte da A e da D, porque usa a primeira pessoa, né? Para mim, é importante. E inclui também os pensamentos e sentimentos do autor. Porque se ele acha que é importante, ele está comentando ali uma coisa pessoal dele, certo? Então, eu marquei ele como letra A e a letra D. Na B, nós temos I make miniatures for a living, que é eu vivo de fazer essas miniaturas. E aí, qual característica que nós vamos colocar aqui? Eu coloquei uses the first person, que é a letra A, que é usa a primeira pessoa, que é falar de, vamos falar assim, de eu, certo? É falar de mim, porque é o que ela está falando ali naquela frase. Na C, early in the morning, you can see a lot of uncles and aunties. They love to go to the old Copician to have a typical breakfast. Então, de manhã cedo, você pode ver vários tios e tias. Eles amam ir pro antigo Copician, que é um lugar, para tomar um café da manhã comum, um típico café da manhã. E eu coloquei que essa é a opção C e E, porque elas include details about the time, place and people involved. Incluem detalhes sobre o tempo, lugar e as pessoas envolvidas. E focuses on one particular event in the author's life, que é foca em um evento particular da vida do autor. Por exemplo, de ele ver essas pessoas tentando continuar vivendo esses momentos que despertam aí meio que essa nostalgia, certo? Então vamos adiante. Na atividade 6 é a que seria, acho que a maiorzinha aí, é onde o pessoal poderia ter uma maior dificuldade. Então está escrito assim: Writing. Recall Pui Yuan's narrative about her art and consider the structure of a personal narrative. You are going to write a personal narrative about some experience related to a tradition of history from your family or community. Your text will be published in a public forum. Follow the steps. Então tá assim, ó. Escrita. Se lembre da narrativa da Pui Yuan sobre a arte dela e considere a estrutura de uma narrativa pessoal. Ou seja, é isso que nós vamos fazer. Na letra A, tá assim. Decide what you want to learn about or to do. Some part of the family or community history, some traditional craftwork, food, etc. Então, decida o que você quer aprender, fazer
ou se você quer contar sobre uma parte da comunidade histórica, ou se você quer contar sobre alguma coisa tradicional, de uma criação tradicional, né? Ou, por exemplo, artesanato ou comida, né, pessoal? Na B, tá assim. Decide how you are going to learn about it. Ask someone to teach you. Watch or read a tutorial on the internet. Research in books, historical documents, magazines. Look for pictures in public or personal archives. Então, decida como você vai aprender sobre isso. Se você vai pedir alguém para te ensinar, assistir ou ler algum tutorial na internet, pesquisar em livros ou documentos históricos, revistas, procurar por fotos públicas ou arquivos pessoais. Show? Na C. Go for it. Learn what you want and, if necessary, spend some time practicing. Então, vamos lá. Aprenda o que você quer e, se necessário, passe algum tempo praticando. E na D. Write a short text describing your experience. Consider what you learned, why you decided to learn about it and its relevance, how you learned it, who taught you, your feelings about it. Então, escreva um textinho descrevendo a sua experiência. Considere o que você aprendeu, por que você decidiu aprender sobre isso e a sua relevância, e como você aprendeu, quem te ensinou e os seus sentimentos a respeito disso, né? Como você se sentiu, o que você achou disso. Então, pessoal, eu vou arrumar uma narrativa pessoal. Vocês precisam comentar alguma coisa sobre vocês. Eu vou colocar uma aqui que, se vocês quiserem trocar, podem ficar à vontade, beleza? Eu vou colocar uma coisa realmente que eu tenho interesse, que eu tenho o objetivo de me aprofundar, e vocês podem trocar. Trocando algumas palavrinhas ali, até dá para ficar a mesma resposta. As minhas ficaram assim, ó. Na primeira, nós tínhamos que falar sobre o que nós queríamos aprender, lá na letra A. Então, eu coloquei I want to learn how to speak Japanese, que é eu quero aprender como falar japonês. Vocês podem trocar ali, por exemplo, por English, certo? Caso vocês não tenham o mesmo interesse que eu, vocês podem colocar I want to learn how to speak English. E aí vocês vão trocar o meu japonês ali por inglês em todas as outras opções. E aí na B, como que eu vou fazer isso? I'm going to study alone and with a teacher. Eu vou estudar sozinho e com um professor. E na D, que era a opção que estava pedindo para nós escrevermos um textinho contando a nossa experiência nisso. Então, olha só. Eu coloquei assim. De novo, vocês podem trocar o meu Japanese por English ou qualquer uma outra coisa que vocês tenham mais interesse. French, que é francês, por exemplo. E assim por diante. Então, o meu texto ficou assim. I want to learn Japanese. I've been studying it for about 8 months now, but I always liked it and saw some things about it, so I always knew at least little things about it. I decided to learn it because I really like it and so that I could teach it to other people that like this language too. I started studying alone and learned many things, but since this language is very different from ours, I found a teacher and asked him to help me study and learn it. I'm feeling very happy with my progress, and I believe that I'll be able to speak and teach Japanese fluently one day. Então, traduzindo aí, para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá assim. Eu quero aprender japonês. Eu estive estudando por 8 meses, mais ou menos, agora. Mas eu sempre gostei e sempre vi alguma coisa a respeito. Então, eu sempre soube, pelo menos, algumas coisinhas sobre isso. Eu decidi aprender porque eu gosto muito e também para que eu pudesse ensinar as outras pessoas que gostam desse idioma também. Eu comecei a estudar sozinho e aprendi muitas coisas, mas já que esse idioma é muito diferente do nosso, eu encontrei um professor e pedi para que ele me ajudasse a estudar e aprender. Eu estou me sentindo muito feliz com o meu progresso. Eu acredito que eu vou ser capaz de falar e ensinar japonês fluentemente um dia. Beleza? Por isso que eu falei, pessoal, que dá para vocês trocarem por English ali, né? Tranquilamente, sem mudar muita coisa no contexto, né? Você vai estar falando que você quer aprender inglês. E aí é isso.
Beleza? Vocês também podem criar o texto de vocês, podem ficar à vontade, obviamente. Certo, pessoal? E com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Thank you very much. See you next class. Bye bye.